Olá pessoal, um vídeo super pedido para mim, que todo mundo quer entender afinal, como se planeja uma viagem do zero. Fica aí comigo que eu vou te explicar o passo a passo certinho, do começo ao final. Bom, vamos lá. Primeira etapa é defina o seu destino. Para definir o seu destino, você precisa saber qual que é a época que você vai viajar, para ver se aquela época é uma época boa de viagem para aquele local. Por exemplo, você não vai viajar em época de chuva para praia, época de chuva para montanha, entendeu? Tem lugar que é lindo época de chuva? Tem, mas cuidado que se não estiver chovendo muito. Por exemplo, também no verão, lá nos Estados Unidos, é muito perigoso, no Caribe todo ali, furacão. Então tomem cuidado, ali na época, se eu não me engano, de março a outubro, tomem cuidado, tá? Então esteja consciente, prepare a sua viagem de acordo com o clima do local e também de acordo com as suas condições financeiras, tá bom? Próxima dica, prepare a documentação para a sua viagem. É viagem internacional? Verifique se precisa de passaporte. Tem muitos países que não precisa, basta com o RG você vai viajar, tá? Então verifica se eles precisam de vacina específica para você tomar. Levem sempre a sua certidão internacional de vacina. Eu vou deixar o link aqui para vocês da certidão, tá bom? Para vocês fazerem o pedido, para vocês entenderem um pouquinho também. Do passaporte eu também vou deixar o link aqui para vocês. E vai ter um vídeo no canal explicando certinho como você tirar o seu passaporte, tá bom? Então, veja quais as documentações necessárias. O que eu gosto muito, leve documento de tudo que você puder comprovar. Leve documento da sua hospedagem, leve documento da sua passagem aérea, leve documento. Beleza? Combinado? Veja se precisa de visto também, isso principalmente, tá? Senão você não vai entrar. Por exemplo, no México, a gente chegou no aeroporto e a moça perguntou se a gente usava o visto americano ou o mexicano. A gente nem sabia que o México estava pedindo vistos. A gente não tinha o mexicano, mas a gente tinha o americano. Olha a sorte que a gente levou. Então, confiram se precisa de visto. Terceira etapa. Qual a duração da sua viagem? Sim, isso muitas vezes vai até definir o seu destino, porque se for muito longe e você tiver pouco tempo, talvez não compense você ir, tá? Compensa você ir para um local mais perto. Agora, se você tem um tempo mais estendido, aí considerar ir para locais mais longe. Você precisa, de fato, saber qual a duração da sua viagem para você selecionar os passeios, para você saber quanto dinheiro você vai gastar, tá bom? Então, esse é outro passo muito importante. Quarto passo, planejamento de passeios. Entre em sites e blogs de viagem, jogue lá no Google e fale melhores passeios de tal lugar. Aí você vai escolher de acordo com os seus gostos. Inclusive, eu até indico para vocês pegar alguns passeios que talvez você esteja meio que na dúvida, para você mesmo tirar a sua experiência, para você poder contar depois, tá bom? Mas pontos turísticos sempre é interessante você visitar, até para falar que você já foi e dar o seu ponto de vista. Fez o seu planejamento de passeios, agora você consegue fazer o seu roteiro de viagem. Exatamente. Agora estabelece ali, ó, segunda-feira eu chego no aeroporto, do aeroporto eu vou pro hotel, e do hotel eu vou fazer o quê? Eu consigo colocar algum passeio de meio período, algum passeio que é ali em volta do hotel? O que eu consigo fazer? Né? Na terça-feira eu vou estar livre, eu vou deixar o dia livre, vou fazer o que eu quiser. Quarta-feira, tem um barzinho à noite que eu quero ir, de manhã tem um passeio incrível e à tarde eu consigo encaixar outro passeio. Façam o cronograma, o seu roteiro de viagem. Sexto passo, planejamento de gastos. Aqui, conforme você tem os passeios que você já quer fazer e tudo mais, você consegue ter uma previsão de quanto você irá gastar. Porque normalmente nos blogs de viagem eles já colocam as taxas, os ingressos, os tickets, o valor deles, tá? Então você pega esse valor, considere que pode ser um pouquinho maior, se for menor, lucro para você. E aí considere que você vai gastar com transporte e tudo mais. Então, deixe um valor estipulado por dia, a depender do passeio, que tem passeios mais caros que os outros, tá? Por exemplo, eu vou gastar $500 por dia, tá? Então, você vai conseguir, eu vou ficar 7 dias, então 7 vezes 5, $3.500, tá? É só um exemplo, tá? Estabeleça um valor ali por dia. Os dias que você gastar mais, você sabe que você vai ter que economizar no dia seguinte, tá bom? Sétima dica,
Pesquise passagens aéreas com antecedência. E aqui eu vou indicar o Skyscanner porque realmente eu gosto muito dele, porque ele já deixa os valores com as taxas. Eu não gosto da surpresinha no final de aumentar a taxa, tá? Viagens nacionais, sempre procuro 1, 2, 3 milhas, porque ele sempre tem alguns descontos e é bem fácil, é bem tranquilo realmente de comprar por eles. Procure como comprar passagens aéreas, tem muitas dicas também para você comprar e tome cuidado realmente para não comprar muito em cima da hora, porque em cima da hora o preço vai lá em cima. 8ª etapa: contrate seguro de viagem. Sim, você precisa do seguro para viagem. Pausa tudo, senta aqui que eu quero te fazer uma pergunta. Você vai viajar para outro país, mas ainda não contratou seu seguro viagem? Está com dúvida se vai contratar? Gente, prestem atenção, me ouçam, conselho de amiga e do que eu faço. O seguro viagem, ele te ajuda em casos de imprevistos médicos, farmacêuticos, assistência com bagagem, se tiver extravio de bagagem, cancelamento ou remarcação de voo por condições climáticas, assistência funerária, assistência jurídica, e tem muitos que têm até assistência com tradutores. Exatamente. Sem contar que dependendo do país que você for, você precisa contratar o seguro viagem, porque ele é obrigatório, ou seja, você não entra se não tiver o seguro. Amanda, mas realmente é importante? É, porque caso você precise de algum médico, qualquer coisa, em outro país, o gasto que você vai ter lá pode ser superior ao da sua viagem inteira. Então, sim, é de extrema importância. Quem tiver viagem marcada, então acesse o link abaixo que eu vou deixar na descrição do seguro viagem, tá bom? Que eu indico pra vocês e que eu uso real, tá? Então acessa lá e garante seu seguro. Não perca essa oportunidade, evite surpresas na sua viagem. Amanda, mas o país não exige esse seguro, por que eu vou contratar? Porque se você tiver alguma despesa médica lá, você vai poder gastar muito mais do que você gastaria só com o seguro. Muitas vezes o valor que você vai pagar com despesas extras que você não estava contando, né? Lembra que você já fez o seu planejamento, seria muito superior ao valor da viagem inteira. Olha isso, quebraria sua viagem inteira. Não, tem muito seguro que tem despesa médica, farmacêutica, auxílio com bagagem extraviada, voo atrasado, voo remarcado, auxílio jurídico, tem muitos que tem até tradutor. Amanda, só viagens internacionais? Não, para o Brasil também, tá? Às vezes você não tem um plano de saúde que estende para o Brasil inteiro, então você tem o seguro de viagem. Além do que, o seguro viagem ele estende muito mais do que a área de saúde, tá? Então ele te protege muito mais, então considere isso. Inclusive eu vou deixar o link para vocês aqui do Seguros Promo, que é por onde eu compro sempre o meu seguro. Entrem lá, acessem e já garanto o seu. Eu realmente gosto muito do atendimento deles. 9ª etapa: faça a reserva da sua hospedagem. Eu não sei se você vai querer hotel, hostel, pousada, se você vai ser hospedado de couchsurfing, tá? Mas faça a reserva. Se você for fazer com couchsurfing, entre em contato com o seu couchsurfing, né? Conversa com ele, planeja o dia, o horário que você vai chegar, conversa com ele já para saber como que vai ficar tudo, tira umas dicas do lugar, já antecipa. Isso aí pode até fazer um vídeo só disso, mas depois a gente conversa. Então, reserva seu hotel, eu gosto muito de utilizar o Booking para fazer as reservas, a sua pousada, enfim. Ou desce ali e normalmente perto de rodoviárias tem muitos hotéis, mas cuidado, tá? É melhor você já garantir. Inclusive, lembra que eu falei da documentação? Leve comprovantes da sua reserva, que muitos lugares pedem na hora de você estar ali na imigração, tá? Então, é realmente importante você levar, você nunca sabe quando eles vão pedir, até para você comprovar que você vai estar ali. Atenção aqui, nós levamos comprovantes de reserva de hotel, ainda que nós não vamos ficar naquele hotel. Então, nós fazemos com a reserva, imprimimos e cancelamos. Em muitos lugares tem cancelamento gratuito. 10ª etapa: compre chip de viagem. Amanda, não tem nos aeroportos, não tem nas rodoviárias? Normalmente tem, mas até você passar pela imigração, até você chegar no aeroporto, até você conseguir comprar, pode ser que complique muito. Eu gosto muito mesmo de comprar já aqui antes de sair. Chegou lá no avião, já troco ali meu chip e já desço no país que eu estiver já com o chip, com a internet naquele local, até para avisar os parentes que já chegamos, né?
dá mais segurança. Qual chip que eu tenho usado nas últimas viagens? Eu usei o Easy for You. Acho que é esse o nome deles. Eu vou deixar o link aqui para vocês. 11ª etapa. Monte a sua mala. Aqui, novamente, blogs de viagem. Vejam as dicas que eles passaram do local e planeje a sua viagem conforme o local que você vai. 13ª dica. Troque um pouco de dinheiro. Se você for para os Estados Unidos, já sabe que vai usar em dólar, já troca tudo. O que eu não aconselho? Se for em pesos, não troca. Tá? Deixa para você trocar lá. Se quiser trocar em dólar para depois trocar em pesos, é melhor, porque senão você vai perder muito nesse câmbio. E uma dica extra aqui. Eu falei da mala, mas atenção para uma coisa que precisa ir na mala. Remédios. Se você tem remédios de uso constante, levem o seu. E eu gosto até de levar um atestado falando todos os remédios que eu uso. Porque senão chega em algum país, alguém encana ali, algum segurança e joga esse remédio no lixo. Como que você vai comprar esse remédio? Tá? Tem gente que fala, lá tem farmácia, compra lá. Eu já prefiro levar tudo. Se eu tiver com dor de cabeça no avião, eu vou tomar o remédio, não vou ficar esperando chegar em algum lugar. Já vão preparados. Bom, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu tentei fazer de uma forma bem rapidinha e bem singela, mas detalhista, tá? Então, aproveita a sua viagem, é muito gostoso planejar a sua viagem. Qualquer dúvida, planejamento de viagem, me chama que a gente também faz roteiro de viagem, tá bom? Um beijo e até o próximo!